Para você que nos visita, e talvez seja a primeira vez que você está em contato conosco, o estudo de hoje, ele não segue a forma comum como nós fazemos todos os domingos, a cada culto. Geralmente nós abrimos um texto da Bíblia e nós expomos aquele texto, nós estudamos minuciosamente aquele texto, mas desde o início de novembro, em função da Reforma Protestante, que nós celebramos no dia 31 de outubro, nós estamos em busca de conhecer o que significa ser evangélico. Às vezes, esse constrangimento não é só meu, eu já ouvi alguns de vocês dizerem a mesma coisa, às vezes a gente sente até vergonha de dizer aí fora que nós somos evangélicos. Há tanta confusão, há tanta distorção, há tanta coisa errada feita e dita em nome de evangélico que a gente tem vergonha. Imagine eu quando digo que sou pastor. Cobram de mim o chapéu, cobram de mim o jeito de falar, com a mão assim. E pastor é aquele que extorque e rouba e toma dinheiro de gente de boa fé. O que significa ser evangélico numa era tão caótica como a nossa? E nós estamos estudando os solas da Reforma Protestante. Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus glória, somente a Bíblia. Foi isso que a Reforma Protestante resgatou. E são esses pilares que nos tornam cristãos, protestantes, evangélicos. E nós precisamos redescobrir isso. Se você não ouviu, não assistiu às mensagens anteriores, eu quero encorajar você a, no nosso canal no YouTube, procurar a playlist Os Solas da Reforma Protestante. Para você entender o que é ser evangélico, você precisa compreender essa temática. E alguém brincou domingo passado, como eu costumo pregar um pouco longo, às vezes 1 hora, dá para você ouvir enquanto você caminha ou corre, mas ouça. Nós temos os podcasts também, no Spotify, no Apple, no Google, no Deezer. Você tem acesso lá a essas mensagens gratuitamente. Mas a intenção é que você conheça o que significa ser evangélico. Para que você tome uma decisão, para que você reforce ou aprenda o que significa aquilo que você professa ser. Hoje à noite nós estamos na segunda parte do estudo que começamos pela manhã, somente a Bíblia. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, e me acompanhe na leitura do verso 6 ao verso 9. E agora à noite eu quero pensar com você sobre a Bíblia como fonte da autoridade. A Bíblia como fonte da autoridade. Paulo está escrevendo aos Gálatas. A Galácia era uma região de bárbaros e pagãos. Se você assistiu aos Vikings, você sabe exatamente do que nós estamos falando. Essa era a era, esse era o povo. E Gálatas era um povo que, mesmo a igreja havia se convertido a Cristo e eles estavam começando a deixar aquela fé genuína. E Paulo mostra qual é o grande problema de você crer ou seguir alguma doutrina que não seja a bíblica, a correta. Ele diz no verso 6 de Gálatas 1, ele diz: admiro-me, eu fico surpreso que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si mesmo por meio da graça de Cristo. Então, quando você começa a crer e a seguir uma doutrina errada, o que de fato você faz é se afastar de Deus por meio de Cristo. Veja como é sério e importante saber no que se crê. Tem muita gente, a exemplo dos Gálatas, que se acham cristãs e que na verdade não são, estavam cada vez mais se afastando de Deus por meio da graça de Cristo Jesus. Vocês estão seguindo um caminho diferente,
que se faz passar pelas boas novas, que se faz passar pelo Evangelho, mas não é o Evangelho. E por não ser o Evangelho, desviam vocês de Deus. Não são boas novas de maneira nenhuma. Vocês estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho. E o que você faz com gente assim, que te ensina um Evangelho errado? Imagine você, Paulo, aqui hoje ou em alguma igreja evangélica, quando ele constata que o evangelho pregado, por mais que tenha o nome de Cristo, não é o evangelho correto. Ele diz no verso 8, que seja amaldiçoado. Não no sentido de apedrejado, não no sentido de morto, mas no sentido de dizer, é uma mensagem maldita, nós não temos nada com isso. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, os apóstolos, mesmo se os apóstolos ensinarem uma mensagem diferente. Então aqui eu respondo uma das grandes perguntas que céticos geralmente me fazem. Pastor Leandro, digamos que eu esteja assistindo Discovery Channel, History Channel. E aí eu me deparo com uma reportagem cientificamente comprovada. Descobriram uma carta de Paulo, legítima, foi Paulo. E contradiz tudo o que ele escreveu. Ou acrescenta o que ele não tinha dito. Como é que a gente deve tratar essa carta? Paulo mesmo já respondeu aos Gálatas. Seja maldito, mesmo que um de nós diga algo que não seja coerente com o que já ensinamos, que seja maldito. Ou mais, ele diz assim, mesmo que um anjo desça do céu, se é diferente do que nós ensinamos, é maldito. E por que é maldito? Porque em vez de te levar a Deus por meio da graça de Jesus, te aparta de Deus, te separa de Deus. E aí Paulo contundentemente diz no verso 9, repito o que já disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Hoje pela manhã nós iniciamos o estudo de sola scriptura, que é a palavra em latim, somente a Bíblia. E nós afirmamos hoje de manhã que nós vivemos num mundo pós-verdade. O que é o mundo pós-verdade? É um mundo em que fatos objetivos, fatos verdadeiros, fatos concretos, têm menos influência do que os apelos, as emoções e as crenças pessoais. Ou seja, no mundo pós-verdade, fatos concretos, objetivos e verdadeiros não têm tanta importância. O que tem importância é o que eu sinto diante dos fatos. O que tem importância é minha crença pessoal. Nós destrinchamos isso hoje de manhã, e nós vimos o quanto isso tem relação com o período antes da Reforma Protestante, e que por isso aconteceu a Reforma Protestante. Por outro lado, nós vimos também que nossa é uma época cheia de reivindicações de verdades concorrentes, ou seja, cada um diz ter a sua verdade. Não, essa é a minha verdade. Você lê a Bíblia do seu jeito, eu leio do meu. Você já ouviu gente dizer isso? E essas pessoas achando-se livres, quando dizem assim, na verdade, mal se dão conta de que elas são escravas de suas próprias impressões. Porque a verdade absoluta é a seguinte, não existe ser humano livre. Ou você é escravo da verdade, e a verdade é Cristo, ou você é escravo de si mesmo, da sua verdade, dos seus impulsos, dos seus sentimentos. Não existe ser humano plenamente livre. Até os filmes de ficção científica debatem hoje isso. Até o ateu, o pagão, sabe que ninguém é por essência e por natureza tão livre assim. Esse debate todo sobre fake news, onde as pessoas estão criticando o Facebook, dizendo que o Facebook manipulou as eleições nos Estados Unidos, e aí você fica vendo eles dizerem, e você ouve, tem até um seriado aí no Netflix, eu vi que eu fui enganado até a metade dele, aí depois eu parei de assistir.
E eles dizendo, não, nós não somos tão livres assim para assistir qualquer coisa. Meu povo, ninguém é livre. Nós somos escravos de alguma vontade. Ou nós somos escravos da vontade de Deus em Cristo, conforme a revelação da Bíblia, ou nós seremos escravos dos nossos impulsos e desejos. Prova é que ano novo está aí, toda virada de ano você faz promessas, tipo, eu vou emagrecer esse ano. E você descobre que você não consegue. Você quer, você até tenta, mas você não consegue. Aí de repente você mete o pé na jaca e diz, acabou, eu vou me render à minha vontade verdadeira, que é aquilo que eu sempre quero fazer. Sei que não posso, mas quero. Para nós não sucumbirmos ao caos pessoal, social e de perdição eterna, a gente precisa de uma autoridade máxima, decisiva sobre nós. E essa autoridade, ela não poderá ser a razão pura, como dizem os iluministas. Não, eu me guio pela lógica, pela razão pura, não dá. Ou eu me guio pelas experiências pessoais, ou eu me guio por alguma outra autoridade religiosa, científica, alguma autoridade externa. Mas essas coisas que servem a produzir o contexto para a leitura da Bíblia não podem ser autoridade decisiva. A Bíblia é. Você quer uma prova de que você quer uma autoridade decisiva? Se você descobre que está com uma doença terminal e o médico te prescreve um remédio e diz, esse remédio te cura. Aí você, curioso, abre a caixa e começa a ler a bula do remédio. Nesse momento, o que está escrito na bula do remédio, você quer que seja o que a bula do remédio está dizendo. E não aquilo que você acha, não é mesmo? Mas por que quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, a gente não quer o que a Bíblia de fato diz? Por que a gente quer as nossas impressões? Percebeu a nossa incoerência, gente? A Bíblia, somente a Bíblia pura e simples, terá que ser a nossa autoridade decisiva, máxima. A Bíblia pura e simples, somente a Bíblia, segundo o entendimento da autoridade que a Bíblia mesma possui em si mesma. Autoridade essa que foi resgatada pelos ensinos da Reforma Protestante, é o que a gente mais precisa para viver uma vida pela graça, por meio da fé centrada em Cristo, para a glória de Deus. A Bíblia. Resumidamente, na primeira parte deste estudo, a gente abordou a compreensão sobre a Bíblia antes da Reforma e verificamos que os mesmos problemas, guardadas as proporções, ainda persistem. Então, hoje de manhã, somente a Bíblia e a crise da verdade. Agora à noite, somente a Bíblia como fonte de autoridade. E para descobrirmos, ou para enxergarmos o que significa dizer a Bíblia como fonte de autoridade, a gente precisa voltar à Reforma Protestante. E hoje à noite nós vamos nos limitar a ver apenas alguns recortes que o capitão da Reforma Protestante, Martinho Lutero, recortes esses que revelam para nós como Lutero enxergava a Bíblia e que nós, cristãos, protestantes, evangélicos, devemos também adotar. Sob pena de você ser corajoso ou corajosa o bastante para dizer, então eu não sou. Mas em nome de Jesus, não diga que é vivendo do seu próprio jeito ou do jeito que você acha. Isso é desonestidade do pior tipo. Porque ser protestante evangélico é o que eu vou te descrever. Histórica e biblicamente falando. O que é diferente disso, seja corajosa, seja honesta, seja honesto. Não, então eu não sou. E dê o nome que você quiser dar, mas em nome de Jesus, não diga ser evangélico, olhando para as Escrituras de um outro jeito. A teologia de Martinho Lutero era uma teologia da palavra de Deus. Prova é que o ponto alto do ensino de Lutero
está expresso na frase do seu hino mais famoso, Castelo Forte. Você se lembra? Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. A palavra de Deus. Nós já vimos que na época dele, Lutero enfrentou duas correntes que consideravam, ou que ele considerava como ameaça à centralidade da Bíblia como sendo autoritativa, decisiva, suficiente. Tinha duas autoridades sobre a Bíblia na época de Lutero: o Papa, a Igreja, que dizia quais perguntas você tinha que fazer à Bíblia, quais respostas que você tinha que buscar na Bíblia, ou como você deveria ler a Bíblia. Aliás, o povo não era permitido ler a Bíblia, a maioria nem sabia ler. Quem interpretava a Bíblia para o povo era o corpo de bispos da igreja. E Lutero disse, isso está errado. Tanto que a reforma protestante, ela se dá e inicia-se no ano de 1517, mas um fato histórico que muitos ignoram, é que pela primeira vez na história, em 1516, um ano antes, portanto, um homem chamado Erasmo, ele juntou manuscritos gregos do Novo Testamento, e colocou juntos, de forma que Lutero, tendo acesso a esses documentos, pela primeira vez, de forma completa, foi uma explosão de realidade no coração e na mente dele, e daí nasce a reforma protestante. Então Lutero dizia, não, nós não podemos ter qualquer fonte externa, que seja decisiva para nós lermos, entendermos, interpretarmos e aplicarmos a Bíblia. Não pode ser a igreja, não pode ser qualquer outro tipo de ciência, qualquer coisa, é a própria Bíblia. Mas existia o outro grupo, que eram os entusiastas, e os entusiastas, eles diziam, a Bíblia só é de fato valiosa no momento em que eu tenho uma experiência profunda com Deus. Então, é preciso que você se recorde e saiba do seguinte, quando Lutero diz somente a Bíblia. Primeiro, não é que Lutero desprezasse a autoridade da igreja. Não é que Lutero desprezasse o valor da tradição. Não é que Lutero desprezasse a ação do Espírito Santo. Mas que para Lutero, somente a Bíblia é que tem autoridade decisiva sobre a tradição, as igrejas e as experiências pessoais, e não vice-versa. Por exemplo, Lutero escreveu ao cardeal Caetano, em 1518, um ano depois que ele afixou as 95 teses, na igreja lá na Alemanha, e ele afixou aquelas teses, porque ele queria debater com a igreja, no sentido de ver a igreja se curando de seus erros. E aí ele escreve ao cardeal Caetano, que confrontou ele com base na autoridade do ensinamento da igreja, e aí Lutero afirmou, a verdade da Bíblia tem prioridade. Depois é que se deve verificar se podem ser verdadeiras as palavras humanas. Percebeu? A verdade da Bíblia tem prioridade. Somente depois é que eu vou verificar se o que a igreja está dizendo é, ou o que um pai da igreja, um teólogo da igreja disse ou escreveu. Em 1520... 3 anos depois do início da reforma, ele escreveu uma carta, veja bem, para o Papa. O Leão X, olha o nome do Papa, Leão. Ele escreveu uma carta para o Leão. Lutero era corajoso e ele reconheceu a autoridade religiosa do Papa. Mas ele fez um convite à época audacioso, porque para nós hoje, batistas, o povo da Bíblia, espero, pelo menos a CIB busca ser, se você falar para o pastor da igreja, ou para os pastores da igreja, para o ministro de música, disser assim, olha, você tem que se submeter ao ensino da Bíblia, não é nenhum escândalo isso, pelo contrário. Espera-se que o pastor, os líderes e os crentes como um todo se submetam à autoridade da Bíblia. Mas nos dias do Papa Leão não era assim. Aí Lutero escreve e fala, o Papa,
você tem que se submeter à autoridade da Bíblia. A sua autoridade, ela é autoridade na medida em que ela se submete e reflete a autoridade da Bíblia. Adivinha o que aconteceu? O Papa disse: nós vamos excomungar você, você vai ser expulso da igreja. E aí ele escreve de volta, e pela primeira vez aparece a expressão somente a Escritura. Dentre outras coisas, deixe-me ler um recorte do que ele escreveu para o Papa como resposta. Não quero, e aqui ele está mostrando que ele não desvaloriza os teólogos da igreja, mas os teólogos da igreja têm que ficar no lugar adequado, ou seja, submissos à autoridade da Bíblia. É a Bíblia que define se o que os teólogos estão dizendo é verdadeiro, não são os teólogos que vão dizer ou não se a Bíblia é verdadeira. Então eu não quero, diz Lutero, jogar fora todos aqueles que são mais instruídos do que eu sou. Ou seja, ele está chamando os teólogos de pessoas mais instruídas que ele. Eu não quero jogar fora todos aqueles que são mais instruídos do que eu sou, mas somente a Escritura deve reinar, e não a interpreto por meu próprio espírito. Você está vendo ele aqui contra os entusiastas? Eu não interpreto a Bíblia por meu próprio espírito. Segundo, eu não interpreto a Bíblia pelo espírito de qualquer homem, mas quero entender a Bíblia por si mesma e mediante o espírito da própria Bíblia. Meu Deus, que lucidez a desse homem. Diante da dieta de Worms, o que era a dieta de Worms? Era uma assembleia de cardeais reunida na cidade de Worms em maio de 1521, na Alemanha. E Lutero fez aquela que ficou sendo a sua afirmação mais famosa sobre a autoridade da Bíblia. Eles queriam que Lutero negasse tudo o que ele tinha dito e escrito, senão ele seria expulso da igreja. E ouça o que Lutero disse: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura, ou por argumentos evidentes, pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios exclusivamente, visto que está claro que os mesmos, o Papa e os concílios, erram muitas vezes e contradizem a si mesmos. A minha convicção vem das Escrituras, a que me reporto, as Escrituras, e minha consciência está cativa, presa à palavra de Deus. É assim, crente. Quando Lutero entendia que qualquer autoridade se contrapunha às Escrituras, ele era bem incisivo. Olha o que ele diz: contra todos os pais da igreja, contra a arte e a palavra de todos os anjos, seres humanos e diabo, levanto a Escritura e o Evangelho. Aí sou impertinente na Escritura. Aí me vanglorio na Escritura e digo: a palavra de Deus me é superior a tudo. Por isso, não me importa perder o que tiver que perder. Não me importa perder 1000 Agostinhos, que era o grande teólogo da igreja, se eles estiverem contradizendo a Bíblia. Eu quero a Bíblia, dizia ele. E como visto na primeira parte, hoje pela manhã, o segundo grupo contra o qual Lutero lutou foi o que ele denominou de entusiastas. Eles queriam ter experiências profundas com Deus, sem mesmo ler a Bíblia. E eles, na visão de Lutero, submetiam a autoridade da Bíblia à voz interior da própria interpretação. E sabe qual era o versículo bíblico que eles usavam? Aquele que ainda se usa hoje. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu não quero a letra, diziam, eu não quero a Bíblia, eu quero experiências com o Espírito. Agora deixa eu te dizer o que de fato Paulo está dizendo quando ele diz a lei mata, mas o Espírito vivifica. Em nome de Jesus, Paulo não está dizendo que é menos espiritual quem lê a Bíblia, em nome de Jesus.
A lei mata no sentido de que se você está lendo a lei de Deus e se você não tem a ajuda do Espírito, a regeneração do Espírito, a ação do Espírito, você não consegue fazer o que a Bíblia diz. Logo, você morrerá. Você precisa da lei e do Espírito. Jesus vai dizer: eu não vim abolir a lei, eu não vim jogar a lei no lixo, eu não vim jogar a Bíblia no lixo, eu vim cumpri-la. E Lutero, vendo aqueles homens se achando mais espirituais, e eles estavam colocando aquela voz interior da própria interpretação, da própria experiência, camuflando isso de uma verdade ensinada diretamente do Espírito de Deus, e desprezando, menosprezando as Escrituras. Então, se a Igreja Católica colocava sobre a autoridade da Bíblia as interpretações ou verdades da igreja e dos bispos, e da tradição, etc., esses mais espirituais, que faziam até parte já da reforma, eram os anabatistas, eles colocavam sobre a Bíblia suas experiências. E olha o que Lutero escreveu para esse segundo grupo. Ele disse assim, abre aspas: e nessas partes que dizem respeito à palavra falada, externa, é preciso permanecer com firmeza no seguinte: que Deus a ninguém dá o seu Espírito ou a graça. Ouça, Deus a ninguém dá o seu Espírito ou a graça, a não ser por intermédio da palavra exterior precedente ou com ela. Que palavra exterior é essa? A Bíblia. Por quê? Porque os místicos queriam a palavra interior, sem a Bíblia. Ele diz, não, Deus não vai dar o seu Espírito ou a graça da compreensão sobre quem Deus é, a não ser por intermédio da palavra. Assim, nos protegemos dos entusiastas, desses místicos, desses superapóstolos, supercrentes, desses mais espirituais. Assim nos protegemos deles, isto é, daqueles espíritos que se vangloriam de ter o Espírito sem a palavra e antes da palavra, e que depois julgam, interpretam e esticam a Escritura ou a palavra oral a seu bel prazer. Assim procedeu Mantzer, sobre o qual nós falamos hoje cedo. E em nossos dias ainda o fazem muitos que querem ser juízes severos na distinção entre espírito e letra, não sabendo, entretanto, o que dizem. Não sabem o que dizem, não sabem o que ensinam, dizia Lutero. Então não se diga evangélico, se você é do tipo que acha que Deus fala de forma mais profunda com você em experiências particulares. Porque ser protestante evangélico é entender que Deus fala sim de forma profunda, pelo Espírito, na leitura das Escrituras. E deixa eu te mostrar uma experiência bíblica. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, no capítulo 1. Pedro, aliás, Lutero, olha o que Lutero disse: Deus não trata conosco, exceto por meio de sua palavra externa, a Bíblia. Tudo o que é atribuído ao Espírito, dizia Lutero, a parte da palavra escrita é do diabo. Cuidado, crente. Ou você está ouvindo vozes, e a psiquiatria pode te ajudar, ou você está ouvindo o diabo. Lutero conhecia bem o valor que os apóstolos atribuíam à palavra escrita, a palavra que era e foi inspirada pelo Espírito Santo. Pedro aqui no capítulo 1 de 2 Pedro, a partir do verso 16, ele vai dizer o seguinte: eu tive uma experiência singular, profunda com Cristo, lá no Monte da Transfiguração. Eu vi Cristo glorificado, de um lado Moisés, do outro Elias. Eu vi com os meus próprios olhos, eu tive essa experiência profunda. Entretanto, e mais importante, foi o que os profetas escreveram. Isso aqui é demais. Porque a gente acha que quem teve experiência profunda com Cristo foram apenas aqueles que viram Cristo.
E Pedro diz: não, é o que a palavra diz que conta. Olha o que ele vai dizer, 2 de Pedro 1,16. Nós não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, lá no Monte da Transfiguração, narrado nos Evangelhos. A voz da glória suprema de Deus disse a Jesus, e nós ouvimos, Pedro está dizendo: este é meu filho amado que me dá grande alegria. Nós ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram e que é digna de toda confiança. Outras versões vão dizer, temos as palavras dos profetas que são ainda mais seguras. Ou temos a palavra escrita, tanto mais confirmada. Ele está dizendo, o que está escrito pelos profetas é tão poderoso, ainda mais até do que a minha experiência no Monte da Transfiguração. Você tem noção disso? Aliás, gente, teve pessoas que viu Lázaro ser ressuscitado, viu Lázaro sair do túmulo, e lá no capítulo 11 de João, é no 11, né? Lá no capítulo 11 de João, o mesmo capítulo, vai dizer o seguinte: muitos, mesmo tendo visto, não creram em Jesus. Então, Pedro está dizendo que tanto mais confirmada é a palavra escrita, do que qualquer experiência. Em sua polêmica contra um homem chamado Andreas Karlstadt, foi colega dele na Universidade de Wittenberg, Lutero foi bem incisivo. Olha o que ele diz. O que então? No que se agarrar? Na tradição da igreja como decisiva na interpretação da Bíblia, ou nas experiências pessoais como decisiva na interpretação da Bíblia? O que então? No que se agarrar? A palavra, a palavra, a palavra. Estás ouvindo bem, espírito mentiroso? É a palavra que faz isso, porque mesmo se Cristo fosse dado e crucificado 1000 vezes por nós, tudo seria em vão se a palavra de Deus não viesse a nós e o partilhasse e presenteasse a mim e dissesse: isto é teu, pega e guarda-o bem. Nós precisamos da palavra, diz Lutero, para nos dizer o que é e o que não é. Lutero defendeu o princípio de interpretação de que a Bíblia é sua própria intérprete. A gente interpreta a Bíblia pela Bíblia. Quando você encontra um texto que está mais obscuro, você procura um que esteja mais claro para te lançar luz, mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Olha o que ele disse: não é o intérprete que confere sentido ao texto, ou que torna o texto compreensível. Antes, é o texto que deve poder dizer aquilo que tem a dizer a partir de si mesmo o texto. Meu povo, quando você está sentado ali sozinho, você e sua Bíblia aberta, saiba que o que você tem na mão é santo, é a voz de Deus escrita. Você precisa entender isso. Em outras palavras, não é o leitor que deve se impor diante do texto, mas o texto que deve confrontar e se impor ao leitor. Além disso, do ponto de vista de Lutero, a Bíblia não pode ser tratada como um mero objeto de pesquisa acadêmica. Porque a correta interpretação da Bíblia pressupõe um envolvimento dinâmico, vivo, do leitor da Bíblia com a palavra de Deus. É você dizendo: fala comigo, meu Deus, pelo seu Espírito. Na medida em que leio essas palavras que foram inspiradas. Cristo é o foco, Cristo é o cumprimento da Bíblia. Esse era outro elemento importante
Se Cristo é o foco, e se Cristo é o cumprimento da Bíblia, aquilo para o que Cristo veio foi resgatar, buscar e salvar o perdido. Ele mesmo disse isso: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Esse foi o propósito da vinda de Jesus Cristo, esse é o propósito central da Bíblia. Sendo assim, você precisa ler a Bíblia em busca de ser achado e restaurado pelo próprio Deus. A Bíblia não foi escrita para ensinar você a ter um negócio próspero. A Bíblia não foi escrita para ser um manual coach para você prosperar de segunda a sexta-feira. A Bíblia não foi escrita para você resolver seus problemas. A Bíblia foi escrita para revelar o Deus soberano que veio ao mundo para buscar e salvar suas ovelhas. Que Deus Pai, antes da fundação do mundo, amou e que com poder, pelo Evangelho, chama de forma eficaz, salva, justifica, santifica e um dia irá glorificar. Esse é o propósito da Bíblia. Olha o que ele escreve sobre Cristo. Ora, os evangelhos e as cartas dos apóstolos foram escritos porque eles querem ser esses indicadores que nos apontam para Cristo, instruindo-nos nos escritos dos profetas e de Moisés do Antigo Testamento, para que ali leiamos e vejamos como Cristo está enrolado em fraldas e colocado na manjedoura, isto é, como Cristo é anunciado antecipadamente na escritura dos profetas. Ali o nosso estudo e a nossa leitura devem exercitar-se e ver o que Cristo é, para que ele foi dado. Por que ele foi dado? Por que ele foi entregue? Por que ele foi prometido? Então leia a Bíblia querendo conhecer Cristo. Eu já disse isso, repito. A gente não pode se esquecer de que quando você e eu estamos lendo a Bíblia, nós não estamos em busca de ver quão grande foi Abraão, Isaque e Jacó. Quão grande foi Davi ou Moisés ou mesmo Paulo. Nós estamos em busca de ver e conhecer o grande Deus desses homens. Deus é o personagem central das Escrituras. E na medida que nós o conhecemos, nós com ele nos encantamos. Você está em busca de heróis, as séries na Netflix, os filmes que você assiste, os candidatos em quem você vota. Todos nós queremos um redentor, um salvador, um herói, nós somos dependentes deles, para o bem ou para o mal. E a Bíblia nos apresenta o maior de todos, o Rei soberano do universo, o Criador de todas as coisas. Aí Lutero vai dizer, quando alguém questionava, dizendo, olha, a Bíblia é difícil de ser entendida, às vezes ela é obscura. E aí Lutero diz assim, todos têm um coração obscurecido pelo pecado, de modo que mesmo que digam e saibam recitar a Bíblia toda, nada dela percebem ou conhecem, se o Espírito não lhes revelar. Pois para compreender toda a Bíblia e qualquer parte da Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo. E quando lemos a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, nós a entendemos. Então a Bíblia não é um livro para você ler como se fosse um livro didático do grupo escolar. Você lê a Bíblia na companhia de uma pessoa. O próprio Espírito que inspirou as palavras da Bíblia é aquele que agora haverá de te iluminar e de te ajudar a entender a Bíblia. Então quando você senta com a Bíblia, a primeira coisa é Deus, ó Espírito de Deus, ilumina meu coração, a minha mente, eu quero entender, fala comigo. A postura de quem lê as Escrituras é a de um homem ou mulher humilde, pronto para ouvir, tardio para falar, pronto para ouvir. Lutero disse, a própria Bíblia, a partir de si mesma, é extremamente segura, fácil de entender, clara e manifesta. A Bíblia é sua própria intérprete, ao examinar, julgar e iluminar as afirmações de todas as pessoas. Todavia, o reformador, para ele,
a interpretação da Bíblia não acontece na singularidade do leitor com a Bíblia. Isso é muito importante. Porque para Lutero, você melhor compreende a Bíblia num contexto como a gente está aqui. Por isso a responsabilidade singular dos pregadores de abrir a Bíblia, tendo-a estudado, tendo orado, tendo buscado a face de Deus, conhecendo o seu povo, conhecendo o seu rebanho, estudar a Bíblia, explicar o significado original da Bíblia e trazer as aplicações. Lutero dizia, nesse contexto, a gente melhor entende a Bíblia. A gente precisa da comunidade. Sobre a importância da Bíblia para a vida da igreja, olha o que ele disse: o Evangelho é ainda antes da ceia e do batismo. O Evangelho, ainda antes da ceia e do batismo, o símbolo único, mais seguro e mais eminente da igreja, porque somente pelo Evangelho a igreja é recebida, formada, nutrida, gerada, criada, apacentada, vestida, adornada, fortalecida, amada, preservada. Em suma, toda a vida e essência da igreja consiste na palavra de Deus. Queira uma igreja cujo foco é Cristo pela palavra. Por isso, para o reformador, ele acreditava que a função do pregador da palavra de Deus era um dever sagrado, um ofício santo. Não podia ser feita por qualquer um e de qualquer jeito. Ele entendia o que Paulo escreveu quando disse: não imponha precipitadamente as mãos sobre aquele que se diz vocacionado. Tem muita gente assoviada dizendo que foi chamada por Deus para pregar a Bíblia, e não foi. Para Lutero, somente a Bíblia significava que todas as autoridades, por mais respeitáveis que fossem, deveriam se submeter à autoridade decisiva da Bíblia. Ninguém estava acima da palavra de Deus. Seja uma autoridade eclesiástica, seja uma voz interior. A palavra de Deus tem a primazia na definição da crença e da prática, tanto do indivíduo como da igreja. Agora deixa eu te dar as bases bíblicas, porque até aqui eu citei muito do que Lutero disse. Eu quero te mostrar alguns textos que fizeram Lutero dizer isso que eu li e muito mais. Primeiro texto, Gálatas 1, que nós lemos no início. Lembra do que Lutero falou, a frase mais famosa dele: a não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumento evidente, pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios. A minha convicção vem da Bíblia, a que me reporto, a minha consciência está presa à palavra de Deus. No que Lutero se calçava para dizer isso? Gálatas 1, versículo 8. Que seja maldito qualquer um, incluindo nós, diz Paulo, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar evangelho diferente do que nós lhes anunciamos. Se o Papa, dizia Lutero, dizer qualquer coisa que contradiga o que a Bíblia diz, maldito seja o Papa. Se a sua experiência com Deus contradiz aquilo que a Bíblia diz, maldita seja a sua experiência. Se um anjo te disser qualquer coisa diferente do que a Bíblia diz, maldito seja o anjo. Outra pergunta. Quando Lutero rebateu aqueles entusiastas, aqueles que buscavam ter uma experiência com Deus apenas pela voz interior, a parte da Bíblia, que texto bíblico Lutero será que usou? 1 Coríntios 14, abra lá. Aqueles que se acham espirituais demais, porque Deus fala diretamente com eles, fala com eles antes de falar pelas Escrituras, fala com eles como não fala com mais ninguém. Sabe aqueles místicos da era pagã, onde todo mundo ia lá e buscava o conselho do grande sábio da tribo? Muita gente no meio evangélico tem isso na cabeça. Não, fulana ou fulano é mais consagrado, Deus fala diretamente com eles. Isso não é cristianismo. Sim, todos nós precisamos do discernimento espiritual dos irmãos. Todos nós precisamos do conselho uns dos outros. Todos nós precisamos
da sabedoria bíblica que, vivendo em comunhão numa igreja local, nós podemos obter através de encontros, de conversas, de aconselhamento, de conselhos. Mas todos nós juntos, buscando pelo que diz a palavra. Eu até acredito que Deus pode te dar algum tipo de revelação e dizer o seguinte: o pastor Leandro e tal, você precisa... Mas se chegar em mim, não diga dizendo, assim diz o Senhor, pastor Leandro. Chegue em mim como eu chegaria em você, talvez, e diria, olha, me parece, pelo que eu conheço das Escrituras, me parece que assim, assado. Essa é a profecia bíblica, essa é a maneira de se aplicar às Escrituras. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 14, 37. Verso 36 primeiro, 1 Coríntios 14, 36. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês, aqueles que se diziam mais espirituais, aqueles que achavam que Deus falava direto com eles. Você acha que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais a palavra foi entregue? Se alguém afirma ser profeta, ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que eu lhes digo aqui na carta é uma ordem do Senhor. Está ouvindo isso? Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Ou permanecerá na ignorância, como dizem outras traduções. Portanto, Paulo está dizendo, aquele que diz que Deus fala com ele, mas ignora a Bíblia escrita, é ignorante e merece ser ignorado. Não é sinal de espiritualidade você se apartar das Escrituras. Pelo contrário, é sinal de orgulho, de vaidade, de ignorância. A Bíblia, aliás, é o seguinte, se você tem uma doença séria, você quer o melhor especialista possível, médico, para cuidar de você. Você não vai querer alguém que aprendeu estudando sozinho, digamos. Em se tratando da doença espiritual, em se tratando do coração do homem, a gente precisa do livro, a Bíblia, e não de impressões pessoais que vão nos dizer é voz de Deus para você. Então, você acha que a palavra de Deus se originou em você? Acaso você é o único a quem ela foi entregue? Se você se diz profeta, você tem que ser o primeiro a ler a Bíblia e seguir a ordem do Senhor. E se você ignora isso, você é ignorante e será por mim ignorado, diria Paulo. Quando o Lutero falava que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, 2 Timóteo 2, verso 7. Abra lá, veja. 2 Timóteo 2, 7. Paulo diz assim, Timóteo, pense no que eu estou lhe escrevendo, no que eu estou lhe dizendo. Pense, medite, gaste tempo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Vá para as Escrituras, leia a Bíblia. Busque compreensão, busque entendimento. E Deus não vai deixar você na ignorância, mas você vai ter que pensar, você vai ter que estacionar a sua mente, o seu coração naquela verdade bíblica, meditar sobre aquilo, procurar luzes, no sentido de pessoas mais letradas na Bíblia para te ajudar, e o Senhor te dará entendimento. Lutero combateu os entusiastas que colocavam a experiência como decisiva acima da Bíblia. Ele combateu os papistas que colocavam a autoridade papal, a tradição da igreja, qualquer outro pensamento como decisivo acima da Bíblia. Mas o que eu quero que você entenda é que Lutero não criticava por completo o uso da história da igreja, o uso da interpretação de teólogos da igreja. Ele não fazia isso. Por quê? Porque ele conhecia, por exemplo, a carta de Judas. Abra lá no verso 3. Judas 3.
Amados, embora eu planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé. Qual fé? A verdade bíblica, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Existe uma doutrina, existe uma verdade que foi confiada ao povo santo. Portanto, ao olhar para a história da igreja e identificar essas vozes interpretativas, seria orgulho e vaidade não ouvi-las, para me ajudar a entender a Bíblia decisivamente. Lutero, aliás, ele vai recomendar, ele vai dizer, os meus comentários, se vocês, dois dos comentários, eu li isso no livro dele, A Mesa com Lutero, ele falando com os alunos dele, ele falou, dos meus comentários bíblicos, todos, o que eu recomendo que vocês leiam, são Deuteronômio e Gálatas. Ele recomendava que se lia os comentários dele, então ele não ignorava. Por que eu digo isso? Por que é importante a gente saber isso? Porque muita gente diz, não, somente a Bíblia para mim. No sentido de não ouvir mais ninguém. Mas quando a gente diz somente a Bíblia é a única autoridade, de fato, na Reforma Protestante, a gente está dizendo assim, somente a Bíblia é a única autoridade infalível, infalível. Mas eu preciso de outras autoridades para me ajudarem a entender a autoridade infalível. É bom a gente dizer isso, porque tem muita gente que acha que a espiritualidade dele é assim, eu, a Bíblia e Deus, eu não preciso de mais ninguém. Deixa eu te mostrar alguns textos bíblicos que revelam que mesmo que você afirme e deve afirmar somente a Bíblia como autoridade infalível, você precisa de outras pessoas para te ajudar a interpretar a Bíblia. Vamos lá, vamos fazer um exercício? 1 Tessalonicenses 5, verso 12, olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer assim, irmãos, honrem os seus líderes na obra do Senhor. Honrem seus pastores na obra do Senhor. Honrem aqueles que ensinam a Bíblia para vocês. Por quê? Porque eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. O pastor trabalha arduamente. Eu sei, tem muito pastor preguiçoso, assim também como há muito médico preguiçoso e outros preguiçosos. Mas olha, no meu tempo de folga, pergunta a minha mulher, ela vai reclamar para você. Eu estou lendo e estudando e aprendendo. Eu quero entender da melhor maneira possível a Bíblia. Esse é meu trabalho. Somente a Bíblia não tem que fazer você ignorar o que o seu pastor, pela Bíblia, te orienta. 2 Tessalonicenses 3, verso 6. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo, mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente, e não seguem a tradição que receberam de nós, não seguem nossas palavras, não seguem nossas doutrinas, não seguem nosso ensinamento. Veja, somente a Bíblia não torna você alguém que pode viver sem a tradição, a correta tradição. 1 Timóteo 4,13, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, orientando esse jovem pastor, ele diz, Timóteo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Bíblia, leia a Bíblia para a igreja, e faça o que, uma vez tendo lido a Bíblia para a igreja? Encoraje, ensine. Veja, se não fosse importante a pregação, Paulo está dizendo, somente a Bíblia é infalível, mas você precisa ir à igreja e ouvir o pastor Timóteo, ler a Bíblia, encorajar pela Bíblia, ensinar a Bíblia. Hebreus 13, 7. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus.
Líderes ensinam a palavra de Deus. Hebreus 13:17, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. O pastor cuida da alma ensinando a Bíblia. Deixe-me concluir. Eu quero fazer algumas aplicações muito importantes sobre a Bíblia como a única autoridade. A primeira nós já fizemos. Não significa que somente a Bíblia faz de você alguém que não precisa da igreja. Nós batistas somos muito orgulhosos nesse sentido. Não, nós não temos nenhum credo, nenhuma confissão de fé sobre nós. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós vamos falar mais sobre isso adiante, na próxima mensagem, mas o fato de termos a Bíblia como autoridade decisiva não pode fazer de nós homens e mulheres que não buscam entender a tradição correta da história da igreja. Sob pena de errarmos, sob pena de sermos orgulhosos, você e eu precisamos da igreja e dos líderes. Hoje mesmo, ao final do culto, um irmão me abordou, com base no que eu havia pregado de manhã. Me abordou positivamente. E me deu tantos insights que eu não havia enxergado, até tê-lo ouvido após o sermão. Tanto insight, me ensinou a ver tanta coisa. Assim, em questão de 5 minutos. Como que eu não preciso da comunhão? Dito isso, primeira coisa para você entender a Bíblia. Pastor, sim, somente a Bíblia, eu quero entender a Bíblia. Como é que eu faço? Você precisa de um novo coração para entender a Bíblia. Você precisa de um novo coração para amar a Bíblia. Você precisa de um novo coração para praticar a Bíblia. E isso é obra do Espírito. É novo nascimento, é regeneração, regenerar, gerar de novo. Para você entender a Bíblia, Deus mesmo vai ter que abrir seu coração e seus olhos, do contrário você não vai entender a Bíblia. Tem muita gente que não entende a Bíblia, achando que precisa de melhores argumentos. Não, você não precisa de melhores argumentos, você precisa de regeneração, de um novo coração, que vai fazer você olhar para isso e dizer, é isso. De onde eu tiro isso? De tantos textos. Veja Atos 16. Abra lá. É importante. Não me perca agora não. Eu estou terminando. Atos 16, 14. Paulo estava explicando a Bíblia para um grupo de mulheres na cidade de Filipos. Uma delas, dentre as mulheres que o ouviam, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Talvez seja o seu caso, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. 99% dos brasileiros acreditam em Deus. 99% de nós somos de alguma forma tementes. Mas isso não significa que você tenha a compreensão dada pelo Espírito. Porque olha o que aconteceu com Lídia. Ela era temente a Deus, da cidade de Tiatira, era uma comerciante de tecido de púrpura, era uma mulher rica, era uma mulher abastada, era uma mulher temente. E a Bíblia diz que enquanto ela ouvia os apóstolos, o Senhor abriu o coração dela e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Entendeu? Não é possível. Tem que ter entendido. Por mais que ela fosse temente, ela só foi de fato entender e aceitar o que Paulo dizia no momento em que Deus abriu o coração dela. Você não precisa de melhores argumentos, você precisa que Deus rasgue seu coração e te faça entender a palavra. E agora você pode pedir isso a Ele, dizer, Deus, abra meu coração, eu quero entender a Bíblia desse jeito. Eu já contei minha história para vocês. Eu odiava ler. Me converti com 19 para 20 anos. Essa igreja foi meu berço. Eu odiava ler, eu não lia. Mas na primeira semana, Deus tendo aberto meu coração, na primeira semana eu li o Novo Testamento inteiro.
E comecei a ler. O primeiro livro que eu li foi do John MacArthur, Chaves para o Crescimento Espiritual. Eu li o livro fazendo cópias. Isso é um milagre. Um homem que era campeão de lambada, começou a ler o Novo Testamento. Que é isso? Onde isso acontece, meu Deus do céu? Vocês estão duvidando? Eu não vou dançar aqui, porque... Mas quem faz essa mudança? Aliás, gente, eu chegava das festas embriagado. Pensa num homem que gostava de cachaça e de mulher. Eu ainda gosto de mulher, a minha. A minha mulher. Chegava em casa, eu joguei fora, eu perdi, eu não devia ter feito isso. Sabe aquele Novo Testamento dos Gideões? Que você acha em gaveta de hotel, ganha nas escolas. Eu tinha um, não sei como veio parar na minha mão. E se você se lembra daqueles Gideões, lá no final do Novo Testamento tem o plano da salvação e você assina seu nome. Sabe quantas vezes eu tinha meu nome assinado naquilo? Madrugada, chegava lá no meu quartinho, aqui no setor Coimbra, rua 244, número 16, dezenas de vezes. Eu chegava com sede de Deus, embriagado, lia o plano de salvação e dizia: é isso que eu quero, mas meu coração ainda não era aberto. Quantas vezes? Então o que você precisa para você compreender a Bíblia não é de religiosidade, não é de piedade. Lídia tinha piedade, mas ela só foi entender e aceitar o que Paulo estava dizendo no momento em que o Senhor mesmo abriu o coração dela. Isso é novo nascimento. E é disso que talvez você precise. Para a Bíblia ser mais saborosa para você do que dinheiro, sexo e poder, para a Bíblia e Cristo serem mais saborosos para você, você precisa de um novo coração. Eu te digo isso, pelo que a Bíblia ensina e por experiência própria. Não são de argumentos, é de novo nascimento. Segunda coisa, você precisa viver dia a dia, todo dia, mergulhado no ensino da Bíblia. Siga um plano de leitura da Bíblia. Eu ficarei super contente em te ajudar. Entre no site da nossa igreja, cibgoiania.org, e lá tem uma aba lá em cima para você. Entra lá tem um plano de leitura da Bíblia. Você vai ler a Bíblia durante o ano de 2021 inteiro. Você vai gastar 20 minutos para ler as 4 colunas que estão lá marcadas. Vai ler a Bíblia inteira. Busque um plano de leitura. Por onde eu começo a ler a Bíblia? Não importa, abra a Bíblia e leia. Siga um plano de leitura, pegue uma versão boa da Bíblia, a nova versão transformadora que a gente tem usado aqui. E aí faça o que Paulo escreveu a Timóteo: pense no que eu estou escrevendo, o Senhor ajudará você a entender todas essas coisas. Vá para as Escrituras pedindo que Deus abra seu coração na medida em que você lê. Terceiro, professe a sua fé pelo batismo e se una a uma igreja local na busca de crescimento na graça e de conhecimento de Jesus Cristo. Você precisa de Cristo e você precisa da comunhão da igreja de Cristo. 2 de Pedro 3:17, Pedro escreve assim: amados irmãos, amados, vocês, quem são esses amados, vocês, esses irmãos? Os crentes da igreja que estavam ouvindo a carta que Pedro escreveu. Vocês já sabem dessas coisas, sabem do quê? Daquilo que Pedro e os apóstolos ensinaram. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você não pode deixar de observar nesse texto é a importância da igreja na vida daqueles crentes. Primeiro, Pedro está escrevendo para eles coletivamente, para a igreja. Não existe carta no Novo Testamento que tenha sido escrito, tem uma ou duas, tem 3, Tito, Timóteo 1, Timóteo 2 e Filemon.
Mas mesmo essas cartas escritas para um indivíduo tinham o propósito de abençoar a igreja. As cartas do Novo Testamento são escritas para a igreja. Não existe crente sem igreja. Eu já disse isso aqui, é como você andando pela rua, achar uma mão na calçada. É uma aberração, é esquisito. Alguém que se diz crente, não é parte ativa, integrante do corpo, é uma aberração. Você precisa da igreja, você precisa dos irmãos, você precisa do ensino, você precisa disso. Pedro está dizendo. Outra coisa, somente a Bíblia vai remeter você a Cristo pela comunhão da igreja, ou na comunhão da igreja. Efésios 2,16, Deus reconciliou vocês consigo mesmo, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo, a igreja, por meio da morte, na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Nós somos reconciliados com Deus em um só corpo, que é a igreja. Então peça a Deus que abra seu coração, vá ler a Bíblia dia a dia, entenda que você precisa de uma igreja para plantar sua vida. Eu digo para os meus filhos algo que eu vejo com tristeza ao longo dos anos, crente dizendo assim, fulano, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não queira viver assim. Ninguém vive sem prestar contas. Quem vive sem prestar contas se sucumbe, se destrói no erro e no pecado. Guardadas as proporções, nós devemos sim contas uns aos outros na comunhão da igreja local. Isso não significa que eu vou perguntar para você que roupa eu vou comprar, essas coisas. Mas a forma como eu vivo se contradiz os princípios bíblicos. Eu preciso sim, em amor, ser exortado. Eu preciso sim ser corrigido, eu preciso sim ser alertado, você precisa. Você precisa da igreja local. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe e te ensine que você precisa de uma autoridade sobre você. Essa autoridade não pode ser sua razão pura e não pode ser suas experiências pessoais. Essa autoridade tem que ser a Bíblia, ensinada na comunhão da igreja local. Você precisa disso. E minha oração é que hoje à noite o Senhor te convença dessa necessidade e faça você abraçar tudo isso. Israel, o povo de Deus, andou vagando e perdido no deserto. E o Salmo 107, de forma linda, diz no verso 4, eles vagavam pelos desertos, perdidos e sem lar. Talvez você se sinta assim hoje, vagando num deserto, sem lar. Famintos e sedentos, chegaram à beira da morte, mas em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos, e os conduziu por um caminho seguro, a uma cidade onde pudessem morar. Como que Ele conduziu esse povo? Pela palavra. É disso que você precisa hoje à noite, da palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como nós carecemos do Senhor, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente para a Tua palavra, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, dando-nos um novo coração. Ó Deus, hoje à noite, esses que me ouvem, que o Senhor mesmo faça um novo coração neles, dê a eles um novo coração, abra os olhos para que entendam que em Jesus eles têm um substituto, em Jesus eles têm um irmão, um amigo. Em Jesus nós somos aceitos pelo Senhor para vivermos em comunhão eterna. Ó Deus, faça-nos entender isso de uma forma deleitosa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre o Teu povo hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém.